Olá, querido aluno e aluna do nosso curso intensivo de teologia. Queremos cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor. E hoje nós vamos estar introduzindo o nosso estudo do livro de Salmos. E queremos dar início ao nosso estudo falando sobre o significado dos Salmos. Os salmistas, eles foram herdeiros das mais profundas experiências espirituais dos profetas. Eles surgiram de um legado que foi deixado por muitos profetas, grandes homens e mulheres de Deus do passado. Os salmistas foram os caudilhos intelectuais e espirituais de Israel. Exploraram novos sendeiros que conduziram a Deus e abriram novos caminhos ao trânsito do homem. Os salmistas encontram em grande parte essas conquistas à sua disposição. Eles as tomaram e as viveram experimentalmente e as aplicaram às vidas dos indivíduos e à coletividade, e as uniram ao culto, centralizando no templo, intensificando e aprofundando-o. Meus queridos alunos, os Salmos representam aproximadamente 1000 anos da história de Israel. E eles podem ser considerados como uma transcrição dos impulsos viventes do coração do povo hebreu. Procedente de uma grande variedade de pessoas que tanto haviam aprendido a exultar em manifestações de gozo inexprimível, quanto a clamar a Deus da profundeza das angústias do coração, o livro dos Salmos se constitui num espelho da alma, não só de Israel, mas também da humanidade inteira. Vamos falar um pouco sobre as palavras dos Salmos. Este livro é o primeiro das Ketubim, ou seja, Escrituras. A terceira porção da Bíblia hebraica. Esses poemas, no passado, eram chamados de tefilot, ou seja, orações, de acordo com o Salmo 72, versículo 20. E se você tem aí a sua Bíblia à mão, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, aí no Salmo 72, e nós vamos ler o versículo 20. Vamos ver o que diz este Salmo. Salmo 72, versículo 20. É o encerramento do Salmo, e diz assim: findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. Então, veja só aqui, findam-se as orações. Essa palavra é tefilot, né, que foi traduzida por Salmos. Já a Septuaginta usa a palavra psalmoi, que significa um toque agudo, tirar ou tanger com os dedos, que corresponde melhor ao título mismor, ou melodia. No Códex Alexandrino, usa-se a designação psalterium, de onde vem o termo saltério, palavra que significa originalmente instrumento de 10 cordas. Agora, como é que se organizou o saltério? Como que foi a organização do saltério? O saltério hebreu, ele se divide em 5 livros, cada um dos quais termina com uma doxologia. O Salmo 150 é uma doxologia geral para todo o saltério. As divisões são as seguintes: o livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2 vai do Salmo 42 até o 72, o livro 3 do Salmo 73 até o Salmo 89, o livro 4, o Salmo 90 até o 106, e o livro 5, o Salmo 107 até o 150. Na opinião de Epifânio, essa divisão pretendia que o saltério se constituísse numa espécie de outro Pentateuco. Então, por isso, 5 livros.
Quem foi o autor dos Salmos? Na verdade, apesar de Davi ter composto a maioria dos Salmos, e exatamente por isso ele aparece quase que como autor absoluto deste livro, os seus autores, na verdade, foram vários. Davi, ele compôs 73 salmos. Asaf, 9 salmos. Os filhos de Coré compuseram 2 salmos. Emã, com 1 salmo. Etã, também com 1 salmo. Moisés, 1 salmo. Os demais têm autores desconhecidos. Davi era músico, de acordo com 2 Samuel 1, 19 a 27 e 2 Samuel 3, 33 a 34. E ele pôde, então, ter escrito poesias religiosas. Então, Davi é o maior autor de salmos, né, de todo o saltério. E a data dos salmos? A íntima relação dos salmos com o culto do templo, que se revela no saltério mesmo, nos títulos e nas referências talmúdicas, sugere o conceito provavelmente mais exato com respeito à data dos salmos, a saber, que é o inário e livro de orações do Segundo Templo. Muitos dos hinos de origem anterior ao cativeiro, porém, em sua forma atual, em todo caso, têm sido colecionados e redatados para o período posterior ao desterro. A data dos salmos deve ser determinada quase inteiramente sobre a base das evidências internas. Para isso, são 4 os princípios diretivos. Primeiro, as alusões históricas, ou seja, as colocações que os salmistas fazem acerca da história de Israel e de outras nações também. O estilo literário, a sua relação com outros escritos de datas conhecidas e, em quarto lugar, o caráter de suas ideias religiosas. O saltério foi concluído, provavelmente, no 2º século antes de Cristo. Tomando em conta principalmente a diversidade dos estados de ânimo, Barton, o autor, escritor sobre o Antigo Testamento, divide os salmos em 10 grupos. Primeiro, ódio do homem natural. Segundo, hinos de guerra. Terceiro, amor pela lei. 4, retrospectiva histórica. 5º, salmos da natureza. 6º, espírito farisaico. 7º, súplicas de ajuda. 8, salmos reflexivos. 9, expressões de confiança. E 10, progresso no pensamento religioso. Já McFadyen, partindo de um princípio puramente temático, divide-os sugestivamente nos seguintes grupos. Grupo número 1, salmos de adoração. Número 2, salmos sobre o reinado universal de Jeová. 3, salmos referentes ao rei. 4, salmos de reflexão. 5, salmos de ação de graças. Em 6º, salmos de louvor. Em 7º, salmos imprecatórios. 8, salmos históricos. 9, salmos penitenciais. 10, salmos de petição. E 11, salmos alfabéticos. Ginkel, por sua vez, classifica o livro de salmos da seguinte maneira: 1, hinos de louvor. 2, hinos da ascensão de Yahvé ao trono. 3, lamentações nacionais. 4, salmos do rei. 5, lamentações individuais. 6, cantos individuais de ação de graças. 7, grupos menores que compreenderam bênçãos e maldições, cânticos de peregrinações, vitória e ação de graças. Todos esses grupos são de caráter lírico. 8, poemas proféticos. 9, poesia de sabedoria. E 10, poemas antifonais e liturgias formais. Qual a importância dos salmos para hoje? Não há no mundo outro conjunto de literatura devocional comparável aos salmos, como expressão de realidade, profundidade e pureza da experiência religiosa. Os aspectos principais em que parece ser mais significativo seu valor religioso para o mundo de hoje são: primeiro, na ideia de Deus que o livro apresenta, e 3, na diversidade de experiência religiosa que mostra. A ideia de Deus que o saltério apresenta. O saltério apresenta o conceito de um Deus majestoso, o Criador do mundo. Os céus, a terra, as estrelas, toda a natureza devem a ele a sua existência. O homem também foi criado para um propósito bem específico.
tratado como um ser feito pouco menor do que Deus. A natureza mostra a mente de Deus. Os céus contam a sua glória. O trono é a sua voz. Deus, em Salmos, é o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente. Deus é também o Deus da história. A história da humanidade avança para atingir uma meta única, o reino de Deus sobre toda a humanidade em toda a terra. Este Deus criou a nação de Israel. É o Deus de Moisés e do Êxodo, do Sinai, do deserto, da invasão e do estabelecimento do povo em Canaã. Esse Deus revela-se ao mundo através do seu povo Israel. E assim nós concluímos a apresentação panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe, meu querido aluno do nosso curso intensivo de teologia, e que o Deus da história, que é apresentado com tanta graça no livro de Salmos, possa abençoar a sua história, a sua vida, o seu ministério, a sua família. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro no curso intensivo de teologia.